Fala galera, como que tá aí do outro lado? Tudo certo? Antes de qualquer coisa, eu preciso muito me desculpar com vocês, porque no primeiro vídeo, aqui do canal, eu disse que ia ter vídeo toda quinta-feira às 19 horas e eu não cumpri com isso, e isso me deixa muito triste mesmo. Quando eu comecei, aqui no YouTube, eu achei que seria mais fácil, que seria só gravar e postar no YouTube, tudo certo, mas é difícil. Sim, gente, é difícil ser youtuber, porque tem que fazer roteiro, tem que editar vídeo, tem que saber mexer nas coisas, enfim, dá um trabalhinho, custa o nosso tempo. E nessas últimas semanas eu tive que agilizar a minha dissertação. Pra quem não sabe, eu faço mestrado na área da música mesmo. E aí eu tive que mandar o texto pro meu orientador. E aí ele vai lá, corrige e me manda de volta. E aí eu mando de volta pra ele, e aí ele manda de volta pra mim. E fica aí nesse ping-pong que me faz ficar em posição fetal, me perguntando por que eu escolhi fazer mestrado. Mas agora tá tudo bem, tá tudo ótimo, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Continuando o nosso tema sobre gêneros musicais, hoje nós vamos falar sobre os anos 60. Afinal, o que se cantava na década de 60? Podemos falar que existia naquela época 4 gêneros musicais, que eram a bossa nova, a jovem guarda, a tropicália e a música popular brasileira, a chamada MPB. Esses 4 gêneros eram divididos em 2 grupos. Os alienados, que era a bossa nova e a jovem guarda, onde tudo é lindo, tudo é perfeito. Espero não ser cancelado depois dessa. E os engajados, que se preocupavam com o Brasil, que era a tropicália e a MPB. Hoje nós vamos falar sobre os alienados. E vamos lá então. A bossa nova surgiu em 1958, mas estrondou mesmo na década de 60, sendo caracterizada por ter tido uma grande influência do samba carioca e do jazz norte-americano. O termo bossa foi utilizada pela primeira vez numa música de Noel Rosa, a música chamada de Coisas Nossas, lá na década de 30. Na música, Noel diz que o samba, a prontidão e outras bossas são coisas nossas. São coisas nossas. Enfim, tá falando sobre outras bossas. E aí, esse termo, essa gíria, era pra dizer que tava rolando aí alguma coisa, um jeito novo de resolver as coisas, de fazer as coisas, e os artistas se apropriaram disso e colocaram bossa nova, pra dizer que eles estavam compondo e fazendo músicas de uma nova maneira. Antes da gente continuar, eu acho muito importante lembrarmos do contexto histórico que o nosso país estava inserido, naquela época. O Brasil estava sendo governado por Juscelino Kubitschek. Ele estava com aquele plano de 50 anos em 5, que tinha como foco a industrialização rápida do Brasil, o crescimento econômico, enfim. E aí, nesse movimento, tinha alguns jovens que surgiram ali entre a zona sul do Rio de Janeiro e decidiram fazer música, decidiram fazer a bossa nova. Voltando, em 1958, João Gilberto, que é um dos maiores nomes, super conhecido aí na bossa nova, enfim, grande referência, ele fez o seu primeiro disco, seu primeiro LP, que teve como título Chega de Saudade, que é a música composta por Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que eram considerados os papas da bossa nova. Inclusive, Tom Jobim e Vinícius de Moraes deixaram uma obra vastíssima de músicas que são conhecidas entre o mundo inteiro até hoje, como Garota de Ipanema, Canção do Amor Demais, Chega de Saudade, Se Todos Fossem Iguais a Você, Eu Sei Que Vou Te Amar, Corcovado, Insensatez, enfim, tantas outras. Importante também a gente citar que eles foram no show, um grande show em Nova York, lá no Carnegie Hall, onde eles apresentaram suas músicas para toda a América, fazendo assim o Brasil ser reconhecido mundialmente, suas músicas serem reconhecidas, e fazendo vários artistas regravarem as músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes,
como Frank Sinatra, que gravou muitas músicas da dupla, né? Um exemplo foi Garota de Ipanema. Inclusive, Garota de Ipanema é a música mais gravada no mundo inteiro. A música mais gravada no mundo inteiro é brasileira e é Garota de Ipanema, não é demais? Nossa, eu acho isso sensacional. E as características da bossa nova podem ser apontadas como um tom coloquial na voz. Temas do cotidiano, onde tudo é lindo, tudo é perfeito, sofrer por amor é maravilhoso. Um tom mais baixo, né, da voz, com sussurros, harmonias do samba e a melodia influenciada pelo jazz norte-americano. Muitos artistas, né, compositores também aderiram ao estilo da bossa nova, como foi o caso de Dorival Caymmi, Edu Lobo, Marcos Valle, Carlos Lyra, Nara Leão, Bebel Gilberto, Nelson Motta e o Wilson Simonal. E olha que demais, a bossa nova é um gênero musical que já comemorou seus 50 anos de atividade. Ela está super presente aí na nossa contemporaneidade, né? Isso porque os artistas brasileiros que continuaram, né, com o espírito aí da bossa nova, continuaram querendo atrelar seu trabalho, estão crescendo por aí, como é o caso de Roberto Menescal, que é um dos mais influentes artistas ligados à bossa nova. É produtor, arranjador, compositor, ele compôs o Barquinho, é cantor, violonista, guitarrista e é um dos mais ativos representantes do gênero no Brasil e no mundo, sendo acompanhado por Wanda Sá, que também é cantora, compositora e violonista, viajando aí, né, com o Menescal no Brasil e no mundo, principalmente no Japão. Também temos Carlos Lyra, que é um dos grandes compositores do gênero, é autor das músicas de um importante espetáculo chamado Pobre Menina Rica, que realizou com Vinícius de Moraes, inclusive. Também temos Johnny Alf, que é o pianista, compositor e cantor, é considerado um precursor da bossa nova pelo estilo de tocar seu piano moderno. Também temos o Duo Vieira, que é um duo de Rebeca Vieira e Ricardo Vieira. Rebeca canta e Ricardo toca o violão de 7 cordas, é a coisa mais linda, assim, os dois. Os dois são meus primos, são incríveis. Eles fizeram arranjos, né, das músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Tem um disco, também estão no Spotify, vai lá ouvir, estão no Instagram do Vieira, eles são maravilhosos mesmo, vale muito a pena conferir. Antes de iniciar a Jovem Guarda agora, se você não se inscreveu no meu canal, o que você está fazendo que ainda não se inscreveu? Poxa vida, tá aí vendo meu vídeo e não se inscreveu? Vai lá se inscrever, ó, 1 segundo, te dou 1 segundo pra você se inscrever. Pronto, se inscreveu? Jovem Guarda foi um gênero musical que surgiu na metade dos anos 60. Mesclando letras românticas e descontraídas com suas guitarras elétricas, dando um novo estilo para a juventude da época, né? Com as suas calças, eu não sei o nome da calça, mas é uma calça que grudava aqui, vou colocar uma foto. Uma calça que era apertadinha e aí ia descendo e ficando mais larguinha. Os rapazes que tinham, né, cabelão, as mini saias, umas blusas com aqueles babados, as gírias que eram tipo brotinho, papo firme, chega pro crush e fala: e aí, brotinho, vamos fechar? Ai, misericórdia. Bom, mas a Jovem Guarda, ela se refere ao programa exibido na TV Record aí no ano de 1965 até o final de 1968, começo de 1969, que era estrelada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. O nome do programa, né, Jovem Guarda, foi responsável por batizar o movimento musical e estético da introdução do rock no Brasil. E diversos, né, dos artistas que faziam parte ali desse programa continuam exercendo as suas atividades culturais, musicais, até hoje. Como é o caso de Roberto Carlos. Gente, a minha avó estudou com Roberto Carlos, vocês acreditam? Que demais! Coronavírus, tá repreendido em nome de Jesus. Inclusive, Roberto Carlos, gente, é sério, é porque assim,
uma pausa. Rapidão, preciso falar isso. Eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, né? Sou natural, sou capixaba, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. E aí, né, Roberto Carlos é meu conterrâneo, ele é de Cachoeiro também, olha que legal. Enfim, fecha parênteses aqui, inclusive, fecha parênteses não, continua parênteses, porque tem uma estátua de Roberto Carlos aqui em Cachoeiro, é sério, uma estátua no meio da praça. Pois é. Enfim, fechando parênteses. Como eu falei do contexto histórico da Bossa Nova, eu também vou falar sobre o contexto histórico da Jovem Guarda, bem pincelado, assim, bem resumidamente, mas só pra, né, não deixar de falar, que também é importante citar. Nessa época, né, tava estrondando a Bossa Nova, então a juventude, né, da Zona Sul que comandava o Brasil e tal. E também tinham aí nos subúrbios do Rio de Janeiro surgem novos artistas que estavam ligados ao rock de Elvis Presley, dos Beatles e dos Rolling Stones. Mas aí a Jovem Guarda ela foi vista durante assim muito tempo, na verdade a maior parte do tempo pela intelectualidade lá da época como frívola, como fútil, como nossa, né, que revirando os olhos assim pra Jovem Guarda, não davam muita moral com suas melodias pobres que eles falavam. Até porque, a partir de 1964, a ditadura se instala, né, no Brasil, e a Jovem Guarda não fazia música sobre isso. A Jovem Guarda estava falando sobre liberdade, sobre carros, sobre amor, né, assim como a Bossa Nova. Eles não estavam nem aí para a ditadura, então eles foram chamados de alienados por causa disso, principalmente a Jovem Guarda. Foi chamada de alienada porque eles não combatiam nada do governo, né, militar, e não queriam falar sobre isso. E tinham pessoas também que gostavam disso, porque esqueciam o que estava acontecendo no Brasil de certa forma e queriam curtir, dançar, e é isso aí, o Brasil é lindo e é nóis. Contexto histórico ok, vamos voltar a falar sobre a gravação, né, do programa da Jovem Guarda, que acontecia em São Paulo, ao vivo. Durante a semana também acontecia no Rio e só, porque o resto do país que lute, porque como não tinha satélite naquela época, né, enfim, não tinha retransmissão por satélite, as pessoas tinham que esperar o videotape e assistir, e enfim, eu acredito que devia ser bem difícil, assim, esperar e tal. Enfim, ao longo de uma hora, Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Wanderleia recebiam vários convidados. Eles cantavam, eles dançavam e animavam muito a plateia, que essa plateia, tipo, enchia cada vez mais. Era uma imensidão de fãs, assim. Enfim, devia ser uma loucura só, ainda mais com a música Splish Splash. Fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. A Jovem Guarda durou pouquíssimo tempo, né, ali 3 anos e meio, porque com o fim, né, do programa de TV Jovem Guarda também acabou o gênero musical, porque os artistas começaram a seguir seus rumos, né, sozinhos, tomando aí rumos distintos. Apesar de ter durado pouco tempo, a Jovem Guarda conseguiu influenciar outros cantores, né, outros artistas, como foi o caso da banda Skank, que regravou a música É Proibido Fumar, de Roberto Carlos, Marisa Monte, que gravou em 2016 a música De Que Vale Tudo Isso, também de Roberto Carlos, e alguns intérpretes, assim, né, mais importantes dessa época são Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderleia, os Golden Boys, os Vips, Martinha, Celi Campelo, Leno e Lilian, Renato e seus Blues Caps, Rosemary, entre outros nomes. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, compartilhe com os amigos, curtam, enfim, aquilo tudo que vocês já sabem, ativa o sininho e essas coisas. Um beijo e tchau!